jornalista, poeta e escritor Ailton Krenak. Nesta semana, representantes de nações indígenas estão protestando em Brasília contra uma ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, que é a ação do marco temporal. Ela muda as regras de demarcação de terras indígenas. Esses povos originários, eles só poderão solicitar essas demarcações se eles já moravam na terra quando a nossa Constituição foi promulgada, a última delas em 1988. Se em 88 eles não moravam nessas terras, eles não poderão solicitar essas demarcações. As nações indígenas reclamam que isso é um revés, porque muitas dessas nações foram expulsas ou são nômades, ou seja, atende uma demanda que não é dos indígenas. E o Ailton, que é um pesquisador do assunto, além de ser um líder indígena, conhece o assunto de perto, porque ele vive, né, em uma comunidade indígena, mas conhece também como estudioso do tema. Ailton, o que significa esse marco temporal se ele passar do jeito que as lideranças rurais gostariam que passasse? Está em votação no STF, deve ser retomado essa semana. O que vai significar isso na prática para as nações indígenas? Bom dia. Bom dia, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse tema, que ocupou a semana passada inteira, de mais de 6.000 pessoas indígenas que estiveram em Brasília, na expectativa de que o STF decidisse sobre um caso que incide sobre uma terra indígena do povo Xoclém, em Santa Catarina, que é o pretexto, digamos assim, para disparar a decisão sobre o marco temporal. Quer dizer, um caso específico de uma terra indígena lá em Santa Catarina, ela vai ser, do ponto de vista jurídico, ela vai criar a jurisprudência que vai estabelecer o destino dos territórios indígenas não demarcados até agora, e aqueles, inclusive, que já foram demarcados. Isso é que é grave, porque as pessoas estão entendendo que é somente as terras indígenas que não atendessem aquele preceito lá do marco temporal, que é uma coisa ainda em questão, não se aceita aquilo, mas o agravante é que estão aproveitando agora para rever também o limite de territórios que já foram reconhecidos pela União, demarcados, e isso denuncia a má intenção dessa legislatura. Quer dizer, estão mexendo na Constituição não para assegurar estabilidade ou direitos à população do Brasil, mas estão mexendo na Constituição para criar um inferno no campo, criar uma dissídia fundiária, onde as pessoas não vão ter mais certeza de limite de terra nenhuma, e todos vamos brigar uns com os outros. É inadmissível que a gente esteja discutindo, depois que a Constituinte de 88 estabeleceu a obrigação da União em reconhecer esses territórios habitados pelos povos indígenas, a Constituição não deixou nenhuma dúvida. Não importa onde essas pessoas estão ou estavam no dia 5 de outubro de 85, que é quando foi promulgada a Constituição. Independente de onde estivessem aquela aldeia ou aquela comunidade, o seu território tem um reconhecimento, o território tem um reconhecimento, é tão óbvio, até uma criança que está ali no 4º, 5º ano da escola fundamental, ele entende o que significa um território. Então, esses legisladores estão, na verdade, querendo criar um caos no campo. Seria uma pena que o STF endossasse essa pretensão dos latifundiários, porque, na verdade, gente, é quem especula com terra no Brasil que está querendo mexer na Constituição. No Congresso tem uma legenda que é chamada de BBB, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia. A gente pode debitar no nome dessa bancada o estrago que eles estão querendo fazer ao Brasil, porque as terras que os povos indígenas habitam, elas não são particulares dos índios, elas são da União, é terra da União. Assim como as ilhas, os parques nacionais, são patrimônio da União. As terras habitadas pelo povo indígena, elas continuam sendo patrimônio da União.
Então, são particulares que estão jogando no sentido de roubar o patrimônio brasileiro. As pessoas precisam entender isso. Porque uma pessoa comum pode pensar, os índios estão muito folgados, estão querendo terra. Estão querendo terra para quem? Para a União. O Estado brasileiro continua sendo proprietário. É importante ter a oportunidade da gente trazer isso para o programa, agora de manhã, começando essa semana, porque quarta-feira vai ser ainda reaberto o debate em torno desse caso. É para entender, nós não estamos, por enquanto, tratando do marco temporal. Nós estamos tratando de uma questão particular de uma terra indígena em Santa Catarina em disputa com fazendeiros, que, se for vitorioso, vai derrubar todo o restante dos direitos que a Constituição assegura aos povos indígenas. Sem dúvida. O risco é que uma decisão do STF, ela cria uma jurisprudência. Então, todos os outros casos que forem julgados, eles já pegam aquela decisão que foi tomada pelo STF como parâmetro e aí só replicam, só copiam aquela decisão naquele sentido. Por isso que é uma derrota. E tem esse outro flanco de luta no Congresso, porque também, como o Ailton falou, é uma discussão lá, essa questão do marco temporal. Você é escritor, né, tem várias obras publicadas, e em um desses livros, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, você critica a relação que a gente tem com a natureza, com o meio ambiente. Você diz que a gente se sente superior aos outros seres, que a gente não tem uma relação de união com a natureza, e isso pode provocar a nossa derrocada, Ailton. Bem, obrigado por mencionar esse livro, que tem mesmo suscitado algumas observações sobre como os humanos estão tratando a Terra de uma maneira tão brutal, que nós estamos envenenando os oceanos, destruindo o oxigênio que nós respiramos aqui fora, como se não quiséssemos mais ficar vivo aqui na Terra, como se estivéssemos dispostos mesmo a pegar um foguete e passear na órbita da Terra, feito esse Bezos, né, esse sujeito que pode gastar milhões de dólares dando uma volta à Terra. Nós precisamos saber que a Terra é a nossa mãe. Ela dá tudo para nós, ela nos dá o alimento, ela nos dá a saúde, e ignorar isso é caminhar para uma vida cada vez mais carente, mais flagelada, e de gente refugiada na vida aqui no planeta Terra. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu sugiro que, se a gente não mudar a tempo as nossas escolhas, continuarmos devorando a Terra, comendo a Terra, como se fôssemos uma manada de queixada, nós vamos entrar na lista das espécies em extinção brevemente. Assim como nós sabemos que tem muitos pássaros, muitos pequenos animais, e até mesmo grandes animais como o urso polar, que estão na lista de espécies em extinção, o humano também vai entrar na lista de espécies em extinção por pura ignorância e falta de amor com a Terra. A Terra não é um particular, não é uma propriedade. A Terra é esse organismo vivo que nos alimenta, que nos acolhe e que manteve a gente vivo desde sempre. Ailton, semana passada houve uma rodada de protestos em Brasília, inclusive lideranças indígenas de vários povos queimaram um caixão lá, simbolicamente, né, protestando contra esse revés que pode sofrer a questão da luta indígena por terras demarcadas. Esses protestos vão prosseguir? Tem alguma agenda? Você está acompanhando isso? Bem, fisicamente não. Eu, desde que começou a pandemia, eu tenho ficado aqui, nesse lugar que eu estou aqui na aldeia Krenak, na região leste de Minas Gerais. A nossa aldeia fica à margem daquele Rio Doce, que a lama da mineração de Mariana arrasou com o corpo desse rio. Até hoje a gente não pode usar a água do rio, nós somos abastecidos com água que vem de caminhão-pipa de fora daqui, o que antecipa aquilo que eu falei em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Se aqui é uma aldeia indígena e nós estamos sendo abastecidos por caminhão-pipa, imagina onde não é uma terra indígena e onde as pessoas estão predando a vida no planeta como se fosse queixadas, né? Uma manada de queixadas
fuçando a terra. Não estou presente nos debates em Brasília, mas estou acompanhando ativamente, sei a tendência do que está se passando lá, e essa semana, na reabertura, quarta-feira, das discussões ainda plenárias sobre como o STF vai votar, eles vão votar sobre um texto de relatoria que já indica que o STF quer fazer valer a Constituição. Se a maioria dos ministros forem nesse sentido, a gente vai ter pelo menos uma pausa nessa violência contra os povos indígenas, que vai aguardar depois outro tipo de tramitação no Congresso, né? Ailton, muito obrigado por conversar com os nossos ouvintes e telespectadores, tá? Parabéns pelo seu trabalho, que tem reconhecimento internacional. Gratidão, Paulo Henrique.